gente continua falando de saúde. Atenção nessa reportagem, viu? Você já ouviu falar de uma doença conhecida como pele de borboleta? É uma doença genética que deixa a pele, aí, uma doença rara, inclusive, que deixa a pele tão fininha que parece a asa de uma borboleta. E a gente foi conhecer uma menininha lá de Birigui que nasceu com essa condição. E apesar de todas as dificuldades, ela se tornou um exemplo de força e de vontade de viver. Epidermólise bolhosa, mais conhecida como pele de borboleta, é uma doença rara. No Brasil, são 802 pessoas diagnosticadas com a doença. São diversos tipos e níveis de gravidade, e uma característica muito comum é a pele se soltar facilmente do corpo. Por isso o nome pele de borboleta. Ocorre porque existem mutações genéticas em algumas substâncias, proteínas que são responsáveis por manter as nossas células unidas. Dependendo de qual área que a gente tenha mutação genética, a gente pode ter formas que realmente mudam. Por isso que não é uma única doença, são mais de 30 tipos diferentes. De forma geral, os pacientes possuem bolhas que surgem facilmente em pele, mucosa de boca, olhos. Então isso faz com que eles tenham que diariamente usar curativos. A Alana, de 1 ano e meio, é exemplo de força e resistência. A gestação dela foi tudo normal, quando foi na hora do nascimento mesmo. Na hora que o médico tirou ela, eles ficaram tudo apavorados, porque eles também não conheciam a doença e eles também se assustaram. Aí eu fui pro quarto e eu fiquei sabendo depois de umas 2 horas mais ou menos. Só que a gente ainda não sabia o que era, a gente só sabia que ela tinha nascido sem a pele, mas até então a gente não conhecia a doença. Ficamos sabendo depois só, mas foi um desespero, assim. De lá para cá, a união da família, a fé e a ajuda das pessoas têm sido fundamentais. Tá com tanta saudade, eu até chorei, que eu quase pensei que ia ficar sem você. A mãe chegou a se revoltar, mas quando aceitou a doença que não tem cura, se deparou com outra que, segundo ela, poderia ser curada: o preconceito das pessoas. Tem olhares de tudo quanto é tipo, olhar de curiosidade, olhar de dó, olhar de pena, olhar de nojo, olhar de raiva, assim, a gente vê que a pessoa está olhando como se a gente não soubesse cuidar, como se fosse a gente que tivesse machucado. É bem complicado. Assim como no caso da Alana, familiares de outros pacientes com pele de borboleta só ficam sabendo na hora do parto. E não são todos os profissionais de saúde que conhecem a doença e, principalmente, que estão preparados para os cuidados necessários. Sem atendimento pelo SUS e a necessidade de cuidado 24 horas, o pai precisou abrir mão do trabalho. Dividir as tarefas e achar formas de manter o sustento da casa não é fácil. Tive que parar de trabalhar porque o cuidado com ela é 24 horas, né? Tenho mais 2 filhos, né? Um de 13 e um de 5. Então ficou bem complicado tudo para minha esposa fazer tudo sozinho, né? Apesar de todas as limitações, a pequena Alana inspira a todos com a sua alegria contagiante. A Alana é uma criança feliz, ela tem vontade de viver, viu? Ela mesmo com a lesão dela, ela é muito feliz, a gente vê. Ela é feliz, a Alana, e a gente, através dela, ela traz a felicidade pra gente também, né? O que você acha que pode ajudar a diminuir o preconceito das pessoas? A divulgação da doença, né? A gente tem que estar falando todo dia que não é contagiosa e essa doença precisa ser divulgada porque ela é muito pouco conhecida. Uma fofa, né? É isso, gente. A mãe falou sobre os olhares, né? O olhar que tem que se ter nesse caso aí é de admiração pela força da família e de amor, né? Porque olha que coisa linda, cheia de vontade de viver, né? Muito legal saber que tem, né, essas histórias como essa. E se você quiser saber mais e acompanhar o crescimento dessa guerreira, siga a Alana nas redes sociais. O Instagram, né, dela, o endereço é @Alana_borboletinha. Muito linda.